Você iniciou seu tratamento contra o câncer e percebeu que o que você ia receber era a quimioterapia vermelha. Mas afinal, eu devo me preocupar porque é uma quimioterapia vermelha? O que é que significa isso? Você já ouviu falar na quimioterapia vermelha? Então venha comigo nesse vídeo que eu vou tirar essas dúvidas de você agora. Vamos lá? Bem, primeiro assim, por que as quimioterapias têm cores diferentes? Muitas vezes os pacientes ficam preocupados porque atribuem uma determinada cor ao que eles observam no soro. E essa cor não necessariamente tem a ver com a gravidade da doença e tampouco quanto a possibilidade de efeitos tóxicos com aquela determinada quimioterapia. É natural que o paciente que está ali, naquele momento difícil de um diagnóstico de câncer, das inseguranças do tratamento, observe tudo que está à sua volta. E é muito comum que algumas medicações elas mudem a cor daquele soro onde é utilizado para diluir o medicamento e administrar para o paciente. O que é importante dizer? A coloração do soro muda de acordo com as propriedades químicas daquela substância que está sendo usada, mas elas não têm a ver necessariamente com a gravidade dos efeitos tóxicos ou até com a potência daquele tratamento. Esse é um ponto muito importante para frisar para vocês. Mas o que é então, afinal, a quimioterapia vermelha? A quimioterapia vermelha ela ficou muito popular porque é uma substância, uma medicação que é muito comumente usado em diversos protocolos de tratamento para vários tipos de câncer. Entretanto, nós sabemos que o câncer de mama é o câncer que mais acomete a mulher. Então, é uma doença muito frequente. É natural que quando a gente olhe num serviço que trata paciente com câncer, muitas quimioterapias estejam sendo feitas para pacientes que receberam diagnóstico de câncer de mama. Então, é normal que muitos desses protocolos sejam compostos por essa medicação, que é, mais especificamente, a doxorubicina, também conhecida como adriamicina. Essa quimioterapia, ela compõe diversos protocolos de tratamento contra o câncer, principalmente no câncer de mama. Então, quanto mais pessoas usando, mais se populariza os receios, as fantasias ou até as más interpretações relacionadas à quimioterapia vermelha. E por que essas interpretações e esses receios vieram? Porque a doxorubicina, a quimioterapia vermelha, ela é muito comumente associada a náuseas e vômitos e queda de cabelo. É uma medicação muito importante no tratamento contra o câncer de mama e diversos outros tipos de câncer. Porém, ela traz um poder, uma capacidade, uma probabilidade maior de desenvolver náuseas e vômitos e também queda de cabelo. Algumas pacientes têm reações adversas mais intensas e isso acaba gerando uma associação entre a quimioterapia vermelha e uma intensidade maior de efeitos adversos. Mas é importante frisar que não necessariamente isso vai acontecer. Eu já vi pacientes mais frágeis e com mais idade tolerar muito bem esse tipo de quimioterapia. Em contrapartida, pacientes mais jovens e com mais saúde que passam muito mal com náuseas e vômitos ou têm quedas de cabelos mais intensas. E aí é importante trazer um outro conceito, que este tipo de reação não depende só do tipo de quimioterapia que está sendo feita. Mas se não depende só do tipo de quimioterapia, depende do quê? Depende do organismo onde essa quimioterapia está sendo levado. Nós sabemos que nós somos diferentes uns dos outros, não só do ponto de vista de fisionomia, de aspectos físicos, mas também do ponto de vista genético e da biologia das nossas enzimas que metabolizam as substâncias em que nós ingerimos ou colocamos dentro do nosso organismo. Falando especificamente de uma quimioterapia que é feita pela veia, uma vez que isso entra na nossa circulação sanguínea, o fígado ele metaboliza essa substância para fazer com que ela possa também ser eliminada do nosso corpo. Essa eliminação, dependendo da substância, pode ser predominantemente pela urina ou pode ser predominantemente pelas fezes, ou pode ser até uma enzima que existe no nosso corpo que dissolve, hidrolisa, né, essa substância na nossa própria circulação sanguínea.
Mas, uma vez que toda substância é inserida no nosso organismo, seja através de comprimidos ou por infusões na veia ou debaixo da pele, isso é absorvido pelo nosso organismo, mas uma vez que ele faça a sua ação que tem que fazer, no caso da quimioterapia contra as células do câncer, essa medicação também é metabolizada e esse metabolismo facilita a sua eliminação, seja pelas fezes, pela urina. Essa eliminação e esse metabolismo muda de pessoa para pessoa. Às vezes, nós temos pessoas que têm um metabolismo melhor para um determinado tipo de droga. Outras têm um metabolismo mais lento para esse determinado tipo de droga. Isso faz com que essa medicação fique mais tempo ou não no nosso organismo, que ela se afete mais células do nosso organismo por razões do tipo genético e de capacidade de metabolismo de cada um. Um outro aspecto também é o grau de nutrição desses pacientes, porque nós sabemos que quando uma medicação entra na nossa circulação sanguínea, ela não está só na sua forma livre, ela se liga às proteínas do sangue. Pessoas que têm uma baixa proteína no sangue por causa de desnutrição ou outros fatores, podem ter uma fração mais livre, mais tóxica dessa substância circulando do que outras. Então existem fatores que não só dependem da característica química do remédio, no caso aqui da quimioterapia. Se a pessoa tem alguma disfunção intestinal, mas principalmente nos rins, ou se ela tem já uma doença como uma cirrose ou uma outra doença no fígado, além de afetar a capacidade do metabolismo, também pode afetar a capacidade da eliminação dessa medicação pelo organismo. Por isso, o oncologista ele avalia todos esses aspectos, porque cada medicação pode ser eliminada por determinados órgãos do nosso organismo e nós precisamos saber se esse órgão está funcionando plenamente e, se for o caso, precisamos ajustar as doses, né? Quando o paciente tem um efeito tóxico mais exagerado, nós podemos ajustar as doses para diminuir esse efeito. E isso também acontece com a quimioterapia vermelha. Muitas vezes o paciente tem uma intolerância muito grande e as doses precisam ser ajustadas. Mas felizmente tem se avançado muito no controle dos efeitos adversos, seja para a quimioterapia vermelha ou para outros tipos de quimioterapias. Hoje as medicações para evitar o enjoo são muito mais efetivas do que no passado. Então é possível, com medidas farmacológicas e com algumas outras medidas, amenizar esses efeitos colaterais. E se você chegou até aqui, eu queria que você desse uma olhada aqui na descrição desse vídeo, onde eu deixo um link de um guia prático que eu elaborei exatamente para ajudar a amenizar os efeitos colaterais da quimioterapia. Nós sabemos que as medicações usadas são muito efetivas, mas existem dicas práticas muito importantes que podem ajudar você a amenizar os efeitos da quimioterapia ou de um ente querido, alguém próximo que esteja passando por esse tratamento. Dá uma olhada aqui na nossa descrição e clica no link para você ver esse guia prático que pode ser útil para você. Voltando ao nosso assunto, além da questão das medicações serem bastante efetivas para os enjoos, outro fator que incomoda muito os pacientes que usam a quimioterapia vermelha é a queda de cabelo. E para isso existem também algumas medidas que ajudam. Uma delas que tem sido bastante eficiente é a própria crioterapia, que são toucas que aumentam, diminuem a temperatura, ficam mais geladas, esfriam durante a infusão o couro cabeludo, reduzindo bastante a queda, a intensidade da queda de cabelo. Então hoje existem medidas muito efetivas para contornar os efeitos colaterais, mas infelizmente no passado não era assim. Então se associou muito fortemente o uso da quimioterapia vermelha a uma intensidade de efeitos colaterais, como náusea, vômito, queda de cabelo, moleza no corpo, às vezes diarreia. Um outro ponto importante é que a quimioterapia vermelha ela tem um risco de toxicidade ao coração. O coração ele pode sofrer com a quimioterapia vermelha com enfraquecimento ou com perdas de fibras do músculo cardíaco. E isso leva a uma dificuldade do bombeamento do sangue, então uma disfunção cardíaca. Mas não se preocupem, o médico oncologista, ele prescreve essa medicação conhecendo a função cardíaca do paciente.
e ele pode monitorar durante o tratamento isso e saber fazer ajustes ou eventualmente até parar a medicação caso haja algum comprometimento cardíaco decorrente do uso da quimioterapia vermelha. Mas é bom lembrar que esse risco ele é maior principalmente naqueles pacientes que já têm uma disfunção cardíaca prévia, como uma insuficiência cardíaca decorrente de infartos ou diabetes ou outros fatores que comprometeram o funcionamento do coração. O médico oncologista ele é muito capacitado, seja para evitar a quimioterapia vermelha em quem não pode usar, e também para monitorar a função cardíaca antes de começar e durante o tratamento também. Então, só para resumir para vocês, não necessariamente a quimioterapia vermelha vai causar efeitos adversos ruins. A quimioterapia vermelha é a representação colorimétrica dentro de um soro de uma substância, um quimioterápico muito importante chamado doxorubicina, muito associado a náuseas, vômitos, queda de cabelo e moleza no corpo, porém, com os avanços de hoje em dia, muitas medicações e medidas não medicamentosas podem ajudar a contornar e é bem tolerado esse tratamento pela maioria das pessoas. Essas medidas elas são implementadas pelo seu oncologista porque elas são necessárias, já que a quimioterapia vermelha continua sendo fundamental para vários protocolos de tratamento. E lembrar que ela tem um risco maior de desenvolvimento de disfunção cardíaca e para isso também o seu oncologista está monitorando esse aspecto para te dar segurança durante o seu tratamento. Portanto, como uma mensagem principal, não tema a quimioterapia vermelha, porque hoje em dia a gente consegue fazer o tratamento necessário, mas com muito mais segurança e contorno dos efeitos adversos. E por fim, é importante frisar para vocês também que cada paciente é de um jeito. Não necessariamente porque você ouviu alguém próximo comentar que passou mal ou que teve um efeito indesejado com esse tipo de quimioterapia, quer dizer que você vai ter. O importante é saber que esses riscos existem e o seu médico oncologista vai poder definir como cuidar de você da melhor maneira, evitando e até antecipando alguns desses efeitos com medicações e com outras medidas também. Bem, espero que essa informação tenha sido bastante útil para você que está passando pelo câncer, fazendo o seu tratamento, ou que tem alguém próximo que naturalmente quer o bem dessa pessoa e agora entende a importância e o que significa a quimioterapia vermelha. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber notificações de novos vídeos que eu posto por aqui e curtir esse vídeo. Assim você ajuda o canal a crescer e essa informação chegar para mais pessoas que precisam dela. Até o próximo vídeo.